O que você tem feito hoje para construir o futuro dos teus sonhos? A frase vinha e voltava na cabeça de Augusto como um eco teimoso, uma campainha abafada que insistia em tocar num corredor vazio. A mansão respirava memórias. Cada cômodo carregava o peso de um nome e o formato de uma ausência. No salão principal, o tapete persa conservava a marca dos passos que não voltariam mais. A biblioteca mostrava apenas fileiras imóveis de lombadas adormecidas, e sobre a mesa, onde antes se concentravam talheres e conversas, uma xícara de chá permanecia fria, o anel de porcelana desenhando um círculo de abandono na toalha de linho. Augusto movia-se naquele lugar como quem atravessa uma cidade fantasma. Conhecia cada esquina, mas não se permitia ser surpreendido por nada novo. Havia um cuidado quase ritual em manter tudo no lugar. As persianas sempre no mesmo nível. As flores nos jarros sempre na mesma ordem. As janelas raramente abertas para não deixar entrar poeira ou vento. Sebastião, o mordomo, fazia o circuito de manhã e à tarde, apertando botões, fechando portas, registrando com olhos acostumados a tudo. Dona Joana, na cozinha, insistia em receitas que ninguém mais provava, deixando travessas cheias e frias nas prateleiras como oferendas a um altar que só ele visitava. Algumas coisas, porém, insistiam em lembrar a gosto de que o tempo continuava a correr. O piano no canto da biblioteca, coberto por um pano antigo, guardava harmônicos que faziam falta como quem sente sede. Havia um perfume residual do tempo de Cecília, um cheiro de sândalo misturado ao pó de papel, que pairava quando ele abria uma gaveta. Às vezes, quando a luz da tarde atravessava os vitrais e tocava as páginas dos livros, Augusto parava e deixava aquelas imagens passarem sem se permitir tocá-las. Viver era reduzir o mundo à gestão do existente. Contas, funcionários, as visitas raras da irmã Beatriz com suas perguntas educadas e o eco contido das expectativas sociais. Era fácil naquele dia de outono confundir silêncio com respeito. Mas havia outra palavra para aquilo: estagnação. E a pergunta que ele evitava responder com honestidade vinha sempre na manhã, como um visitante sem hora marcada. O que ele, homem com recursos, com tempo, com um nome que ainda ecoava no jornal da cidade, tinha feito hoje para construir o futuro dos seus sonhos? Foi Dona Joana quem, com um breve e súbito ataque de coragem, fez a pergunta que mudaria a geometria daquele lugar. Ela esperou a hora do chá da tarde, aproximou-se da biblioteca com as mãos ainda úmidas de farinha e falou com a mesma voz mansa de quem não acusa, mas pede. Barão Augusto, minha neta, ela precisa só de uma chance. Ela sabe de livros, só peço uma chance. Havia tanta humanidade naquela súplica que parecia capaz de rasgar a couraça de pedra que ele vestido havia construído. Augusto ouviu sem responder de imediato. Sua primeira reação foi medir riscos, confiança, reputação, alteração da rotina. Mas havia também uma pequena sombra de curiosidade, quase despercebida, que espreitava atrás dos pensamentos formatados. Laura chegou algumas semanas depois, carregando uma mochila simples, luvas brancas no bolso e um sorriso que não tinha pressa de provar nada. Tinha mãos de quem já havia remexido em pilhas de papel e olhos que encontravam títulos como se fossem rostos conhecidos. Era jovem, sim, mas não frívola. Trazia consigo um caderno de anotações, onde rabiscava índices, ideias de arrumação, metas de restauração. Chamou-se a si mesma de bibliotecária, e com essa palavra, abriu uma fresta na casa que não se sabia mais existir. "Posso começar amanhã cedo?" perguntou ela. "Só 2 ou 3 dias por semana, apenas até ver por onde começar." A simplicidade do pedido era sua ousadia. Augusto pensou em recusar, em manter cada porta trancada como um marco fiel à perda. Mas naquele recuo calculado havia também um desejo silencioso: ver a biblioteca respirar outra vez. Permitiu então, com uma reserva de afeto que não admitia.
Faça como achar melhor, disse, e a voz teve mais ternura do que ele esperava. No primeiro dia, Laura empurrou a porta da biblioteca e uma nuvem de pó levantou-se como se acordasse. O sol entrou por uma fresta e transformou partículas em estrelas minúsculas. O cheiro do papel antigo subiu até ela, como um convite. Começou a tirar livros das prateleiras, checar capas, assinar fichas, limpar as metades amareladas das páginas com um pano afetuoso. Abriu janelas que não se abriam há anos. Quando a brisa atravessou o salão, trouxe consigo vozes de rua, um cheiro de chuva distante e, para a primeira vez em muito tempo, som. O som de cortinas que se moviam, de folhas que sussurravam, de móveis que lembravam sua utilidade. O gesto foi pequeno, quase invisível. Uma janela aberta, um livro colocado sobre uma mesa, um cartão escrito à mão com consultoria grátis de leitura. Hoje, 16 horas. Às vezes, é isso que começa tudo. Um ato sem pompa que se torna semente. E ali estava o fio da história. O que é um pequeno gesto, senão um tijolo do futuro? Ao ver as janelas abertas, Augusto experimentou algo parecido com medo e alívio ao mesmo tempo. Medo de que o vento apagasse as memórias. Alívio por descobrir que memórias não precisam ser preservadas em geladeira. Podem conviver com coisas vivas. Se essa história está tocando algo em você, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde nos assiste. Conte para nós, se quiser, qual pequeno gesto você pode fazer hoje para abrir uma janela onde tudo parece trancado. Laura não veio somente com panos e ideias, trouxe também perguntas. Chamou Sebastião para conversar sobre a ordem dos livros, falou com Dona Joana sobre as possibilidades de um pequeno café de leitura nas tardes de domingo e se encontrou com Beatriz, numa tarde morna, para ouvir velhas histórias de família que, mesmo repetidas, ganhavam tonalidades diferentes quando contadas com atenção. A cada diálogo, a casa, que antes se desfazia em silêncio, passou a produzir ruídos domésticos que anunciavam vida, risos contidos, passos miúdos de quem folheava, o som incerto de uma canção ensaiada ao piano. Havia também resistência latente, disfarçada em olhares e comentários murmurados. Alguns vizinhos questionaram por que o barão permitira uma jovem desconhecida mexer em relíquias da cidade. Havia quem sussurrasse que se tratava de perda de prestígio, outros que achavam a iniciativa bonita e necessária. Beatriz, com sua educação severa, perguntava com delicadeza cortesã se aquilo não era uma precipitação. Augusto ouviu. Não se sentiu atacado. Sentiu, talvez pela primeira vez em anos, o acender de opiniões alheias sobre sua vida. Era estranho e curioso experimentar esse retorno ao mundo. Os primeiros sinais de transformação foram quase invisíveis. O piano, um dia, deixou escapar 2 notas que pareciam tropeçar. Laura parou, sorriu e comentou com a leveza de quem fala com velhos amigos. Ele ainda tem voz. Alguém então encostou no banco, fez uma sequência discreta e a melodia, tímida, percorreu o salão. Augusto ouviu daquele ponto onde estava, perto do corredor que dava para a cozinha, e sentiu algo como um tremor no peito. Não era nostalgia sentimentalizada. Era reconhecimento de que o silêncio sempre foi uma escolha. E que alguém, tocando teclas, podia escolhê-lo de modo diferente. Nas semanas seguintes, a biblioteca passou a funcionar em pequenos turnos. À tarde para estudo dos adolescentes do bairro, amanhã para idosos que queriam apenas sentar em poltronas e folhear revistas antigas. Laura organizou práticas simples. Catalogava, reperfilava capas, restaurava fichas, convidou professores para rodas de leitura e descreveu, num bilhete afixado na porta, as regras de uso. Cuidado, respeito, devolução no prazo. A comunidade respondeu com tímida alegria. Crianças cruzaram o pátio pela primeira vez com sacolas cheias de desenhos, e o barulho infantil que se espalhava pela casa tinha algo de curativo, como se poliéster e mármore pudessem, por um tempo,
suportar a maciez da infância. O trabalho diário de Laura tinha um efeito colateral sobre Augusto. Ele passou a perceber que construir o futuro dos sonhos não era apenas grande gesto, era também acumulação de correções pequenas e constantes. Abrir uma porta, responder uma carta, aceitar o café de alguém. Em algumas manhãs, encontrava-se caminhando por corredores com a desculpa de verificar contas e, sem perceber, parava diante de estantes e lia títulos que antes nunca havia notado. Havia uma certa estranheza em se dar conta de que, para a primeira vez depois de muito tempo, ele sentia curiosidade por coisas que não fossem memórias de Cecília. Foi em uma tarde chuvosa que Laura encontrou a caixa. Estava atrás de uma fileira de enciclopédias que nunca foram movidas. Um pequeno cofre de madeira encaixado entre volumes de direito e filosofia. Ao abrir, revelou cartas amarradas com fita desbotada e um caderno de capa gasta. "É dela?" perguntou ela com a hesitação de quem toca relíquias sagradas. Quando lhe disseram que sim, cartas e recados de Cecília, o ambiente pareceu diminuir de tamanho, concentrar-se em torno daquele objeto simples. Laura levou a caixa para a sala de leitura, limpou a poeira com cuidado e, como quem abre uma cápsula do tempo, leu em voz baixa algumas linhas. As palavras do caderno eram curtas, escritas em uma caligrafia firme, íntima. "Quero que este lugar respire", dizia uma frase, como um apelo que não exigia herança, apenas cuidado. Em outra anotação, havia algo como: "Não guardem tudo em nome da falta. Deixem também existir espaço para o novo." Um pensamento que poderia muito bem ser de um sermão leve e que caiu como lâmina de claridade sobre Augusto. Ele, que raramente permitia que as palavras de Cecília o atravessassem sem formar um muro, sentiu a página aquecer-lhe as mãos. Laura, com sensibilidade prática, sugeriu que parte do conteúdo fosse digitalizado, que trechos selecionados fossem expostos num mural e que nas tardes de sábado se lessem algumas cartas publicamente. "É honrar a memória", argumentou ela, sem transformar o luto em cárcere. A proposta, simples e sensata, provocou silêncio. Para Augusto, era a primeira vez que alguém traduziu lembrança em ação sem supor que lembrança significasse congelamento. No entanto, a leitura pública das cartas não foi a primeira atitude de maior efeito. No dia seguinte, uma vizinha trouxe bolinhos e, sem cerimônia, tornou-se visitante frequente, oferecendo relatos de infância dos dias em que Cecília dava aulas de costura. Um jovem professor local, que ouviu falar do reestabelecimento limitado da biblioteca, trouxe um grupo de alunos para uma oficina de escrita criativa. O barulho das canetas e o farfalhar dos papéis ampliaram as frequências do lugar. Os passos que começaram a cruzar os corredores eram tão pequenos quanto uma braçada de areia, mas pareciam deslocar as paredes do passado. Em meio a isso, Augusto esbarrava numa velha contradição: honrar o passado e, ao mesmo tempo, permitir que o futuro se instaurasse ali. Não se tratava de traição à memória de Cecília. Tratava-se de administrar o que significa herdar um lugar. Havia uma lição prática a extrair ali, clara como luz sobre a mesa. Identifique um canto fechado na sua vida, um quarto de ideias abandonadas, um projeto empacado, uma relação adormecida, e abra uma janela hoje. Não com espetáculos, mas com um gesto mínimo e repetido. O primeiro passo que constrói um amanhã é, muitas vezes, simples. Abrir a janela foi o gesto de Laura. O efeito duradouro surgiu quando outros aceitaram abrir também suas janelas. Algumas tardes trouxeram conversas longas entre Augusto e Laura, mais formais no começo, depois menos. Ela não vinha para convencê-lo de nada, vinha para trabalhar. Mas havia ternura em seus modos profissionais, um respeito claro pelas coisas. Perguntas sobre inventário, listas de restauração, a proposta de envolver a comunidade em um mutirão de organização. Tudo isso
feito com competência, começou a criar um clima de parceria. Em certas ocasiões, ele presenteou a ela com objetos antigos para que fossem restaurados. Em outras, limitava-se a assistir, olhando de longe, aprendendo com o modo como as mãos dela tocavam os livros. As conversas, quando surgiam, eram limpas de condescendência. Laura tratava-o como adulto, não como relicário. Falavam de história local, de escritores esquecidos da região, de como resgatar o interesse dos jovens pela leitura. Havia risos discretos e opiniões trocadas. Em nenhuma dessas trocas havia pressa de transformar o vínculo em outra coisa que não fosse compreensão mútua. Consentimento e autonomia eram os marcos de cada encontro. Quando a cidade cochichou sobre um possível afeto entre os dois, as insinuações encontraram como resposta apenas um ar de paciência. Qualquer relação seria construída com clareza e respeito. Era impossível negar que, ao fim de algumas semanas, a casa havia mudado. As mesas já exibiam plantas de pequenos projetos, um ciclo de palestras, uma parceria com a escola municipal, uma prateleira de doações. O barão, que antes delegava tudo, passava a fazer escolhas. Um dia, ao andar pela biblioteca, viu um quadro com fotos da comunidade colado à parede, crianças com livros emprestados, voluntários com suas tarefas registradas em fichas simples. Sentiu um surto de orgulho que não tinha vergonha de admitir. Aquelas imagens, ordens e ações eram a prova de que o futuro podia ser tecido em pequenos movimentos repetidos. Em uma manhã clara, num intervalo entre tarefas, Augusto abriu o caderno de pedidos que Laura mantinha discretamente sobre a mesa de atendimento. Havia ali notas de nomes de jovens que solicitavam oficinas de poesia, um pedido para consertar o mecanismo do relógio do salão, a sugestão de transformar um dos quartos da mansão em ateliê. Embaixo, em letra de mulher, Laura havia escrito uma frase que parecia diálogo e projeto ao mesmo tempo. Transformar patrimônio privado em porto público. A expressão era direta e ousada. Porto. Não mais só propriedade, mas abrigo para outros. Ao ler aquilo, Augusto percebeu que, talvez, construir o futuro dos seus sonhos não passava por preservar tudo como urna, mas por investir em algo que o excedesse. Era possível ser fiel a uma memória e, ainda assim, abrir mão de exclusividades. Havia algo de generoso e prático nessa ideia. Ele recordou então um conselho antigo que ouviu em velhas conversas. Legado é aquilo que a própria vida usa, não só aquilo que guardamos para mostrar. Era hora de decidir se aquele legado seria museu ou casa. Aos poucos, o ritmo cotidiano da mansão passou a incluir tarefas que não dependiam apenas de Augusto. Havia listas distribuídas, equipes informais de voluntários, sinalizações claras de horário de funcionamento. E em meio a esse movimento, duas pequenas ações praticadas por ele começaram a se repetir. Atender pessoalmente um dia por semana à tarde e abrir uma sala para encontros comunitários quinzenais. Pequenos atos, concretos, que sinalizavam disposição de participar. Ao seguir essas atitudes, ele semeava um futuro que não era só desejo, mas resultado de trabalho. Toda grande transformação se compõe de repetições discretas. Era isso que a casa começava a aprender. O barulho de passos e risos numa tarde abriu-se como cortina. Crianças corriam, alheias ao passado, e subiam as escadas, curiosas, em direção ao andar onde Cecília costumava ler contos para elas. A cena, tão comum quanto poderosa, fez com que Augusto se encostasse à porta da biblioteca e observasse sem intervir. Ele segurava, sem perceber, uma carta velha que retirara da caixa dias antes, uma linha escrita à mão que dizia, em caligrafia de mulher madura, «Deixe que a alegria entre quando ela bater a porta». A carta parecia agora um mandamento e não apenas uma lembrança íntima. Nessa altura, a pergunta que abrira toda a história voltava à tona com nova densidade.
O que ele tinha feito hoje para construir o futuro dos seus sonhos? Era a mesma pergunta, mas sulcada por atos concretos que começavam a aparecer. Se antes a resposta podia ser nada além de manter intacto, agora ela tomava forma em escolhas. Havia, contudo, um ponto de tensão que ainda não se resolvia. O simples fato de abrir portas e permitir movimento não apagava a sombra da saudade. Havia dias em que Augusto se pegava de noite, sentado ao piano coberto, observando as teclas e imaginando mãos que já tocaram antes. Esses instantes eram duros, uma mistura de gratidão e dor, de possibilidade e culpa. Num desses crepúsculos, Laura encontrou, escondido entre os papéis de restauração, um bilhete com uma lista de coisas que Cecília sonhara para a casa. Pequenas ações, guardar receitas, organizar um arquivo de cartas, treinar uma turma de leitura infantil. Havia esperança naquela lista, escrita com esmero, como um mapa que pedia cuidado. Ao entregar o papel a Augusto, ela olhou nos olhos dele e disse: ela sonhava que esta casa servisse. Talvez ainda possa. A afirmação foi um convite, não uma imposição. E o convite fazia com que a camada de dor, tão sólida, mostrasse fissuras. Houve um momento que mudou o tom daquele processo. Numa noite em que uma chuva fina tamborilava no telhado, alguém tocou o piano. Não era uma melodia longa, eram acordes simples, quase gaguejando, mas o som perfurou a casa inteira. Augusto levanta-se como se algo o puxasse, caminha pelo corredor e encontra no banco uma figura que não imaginara ver tocando. Um dos jovens voluntários, tímido, aprendendo o compasso. Os olhos de Augusto enchem-se de lágrimas que ele não tenta esconder. Não há drama exagerado, apenas a consciência que cresce em silêncio. O mundo, ao fazer música de novo, oferecia-lhe redenção prática. A música não apagava a ausência de Cecília, mas amoldava um espaço onde a ausência e a presença poderiam conviver sem se anular. No entanto, e isso é parte essencial da vida, recomeçar não é linear. Há recuos, dúvidas e dias em que nada parece suficiente. Em uma tarde, em que o jornal da cidade trouxe comentários sobre as mudanças na mansão, Beatriz ligou a ele com a voz carregada de cuidado. Tem certeza de que não está se precipitando? Não queremos tropeçar em escândalo. Augusto ouviu, ponderou e explicou com paciência. Não é precipitação, é trabalho. O método prático, lento, continuou a ser sua resposta. Havia sabedoria em não ceder ao impulso de provar nada para ninguém. As ações falariam. Antes de encerrar um desses dias, o narrador convida você, espectador, para um exercício prático. Escolha algo que hoje esteja fechado na sua rotina. Um canto de casa, uma ideia, uma relação, e faça um gesto simples para inaugurá-lo. Pode ser enviar uma mensagem, abrir uma janela física ou metafórica, convidar alguém para um café. O futuro dos sonhos nasce muitas vezes de uma soma de gestos pequenos. Que gesto você fará? A trama ainda não se completa. A biblioteca seguia sendo arrumada. Laura catalogava, a comunidade comparecia. O piano ganhava toques tímidos e as cartas de Cecília começavam a ser lidas em voz alta nos pequenos encontros. Mas havia algo maior no horizonte que ainda precisava de decisão. Transformar a propriedade, mesmo que parte dela, em um espaço permanente de encontros e cultura. Para isso, seria necessário mais do que vontade. Recursos, articulação, concessões familiares. Haveria conversas com a prefeitura, com patrocinadores e até debates em reuniões de bairro. Era um salto que exigia coragem calculada. E assim, num desses dias em que a casa parecia respirar com mais facilidade, chegou uma proposta de um pequeno festival literário. Uma ideia trazida por um professor que testemunhara a renovação da biblioteca. A proposta, inicial e tímida, soava ideal. Um encontro anual com leituras,
oficinas e pequenas feiras de trocas de livros. Laura viu ali a possibilidade de consolidar o trabalho. Alguns moradores enxergaram oportunidade de reviver a rua com movimento cultural. Para Augusto, a proposta trouxe de volta a pergunta essencial, mas agora filtrada por experiência. O que ele estava disposto a fazer hoje para que, em alguns anos, houvesse frutos visíveis desse início? Aceitar o festival seria aceitar que a casa e a memória passassem a pertencer também a outros. A decisão pesava. Havia custos práticos e riscos de exposição, mas a cada pequeno gesto executado por ele, abrir horários, permitir que pessoas organizassem eventos, digitalizar cartas, o seu compromisso com um futuro coletivo ganhava consistência. O recomeço não era obra de um dia heróico, era a soma de pequenas concessões diárias. Naquela noite, ao abrir o diário de Cecília pela enésima vez, Augusto leu uma passagem curta que lhe parecia ao mesmo tempo familiar e revolucionária. Não deixes que o medo de perder impeça de dar. A frase, tão simples quanto íntima, atravessou-o. Havia um momento ali em que o homem de hábitos e o homem que desejava um futuro se encontravam na encruzilhada das ações. O que construir? Como equilibrar amor e abertura? Como garantir que a memória fosse preservada e, ao mesmo tempo, fertilizasse chão para as novas plantações? A história, então, chega a um ponto de virada silencioso. O piano, a caixa de cartas, as janelas abertas e o caderno de Laura eram peças de um quebra-cabeça que ainda não revelava a figura completa. Havia movimento suficiente para transformar o lugar, mas também questões práticas que exigiam decisão. O convite à comunidade estava feito, as mãos que cuidavam já apareciam. O barão falhava e acertava em pequenos gestos cotidianos que, ao serem repetidos, começavam a compor futuro. E é nesse ponto, enquanto as crianças ainda correm pelos corredores, enquanto uma vela de leitura queima lenta numa tarde que promete chuva, enquanto um bilhete com a inscrição Festival Literário, Ideias Abertas permanece pregado na parede da biblioteca, que algo acontece. Uma entrega chega. Uma carta do município, um pedido de documentação para possíveis parcerias. O envelope, com o carimbo oficial, pousa sobre a mesa ao lado do piano. Augusto segura o envelope com a mão que tremeu de emoção ao ouvir música. A burocracia, seca e necessária, tornou-se o primeiro teste prático. Aceitar o convite ao futuro significava lidar com detalhes, conversar, dispor tempo e recursos, negociar com pessoas que talvez não compreendessem o sentido do que se fazia. Ele senta-se, abre a carta com cuidado e lê. Havia ali um começo de resposta, mas não uma conclusão. E ao fechar o papel, ao ouvir novamente o som de crianças do lado de fora, algo em seu peito se expande. Não é certeza absoluta. É apenas a clara percepção de que as coisas, quando cultivadas dia após dia, acabam se tornando uma direção. O futuro dos sonhos, o que quer que isso signifique para cada um, não surge como mágica, mas como consequência acumulada de escolhas. Na penumbra que ficou após o cair do sol, Augusto pousa a mão sobre o piano, como se tocasse não as teclas, mas uma promessa. A casa inteira parecia esperar que ele desse o próximo passo. Havia coragem no gesto de tocar, mas havia ainda mais na coragem de continuar. De conversar com a cidade, de convidar a comunidade, de abrir registros e aceitar que parte do que ele preservara, agora, se tornasse útil a outros. O diário de Cecília repousava ao lado, e nele, a frase que agora parecia lhe soprar um comando suave. Deixe que a alegria entre. A narrativa por ora abre espaço. A transformação começara. O trabalho diário multiplicava efeitos. Decisões importantes apareciam no horizonte. O que se fará amanhã? O que fará você hoje, enquanto cria o terreno do seu futuro? Essas perguntas continuam sem resposta definitiva, esperando por escolhas, por passos repetidos, por coragem prática.
Enquanto a casa se transforma devagar, o coração do barão se encontra dividido entre reverência e novidade, entre preservar e permitir. A cena fecha com o som distante de uma melodia simples, a janela ainda aberta e a sensação de que algo maior está apenas começando. A carta com carimbo oficial foi apenas o primeiro de muitos pequenos papéis que precisariam ser abertos e respondidos. A burocracia, que parecia tão distante enquanto os livros voltavam a ser tocados, exigia paciência, presença e decisão. 3 coisas que Augusto vinha aprendendo, quase sem perceber, a cultivar. Reuniões com técnicos da prefeitura, visitas de um grupo de professores, reuniões com vizinhos interessados e até encontros com potenciais patrocinadores preencheram semanas que antes ele poderia ter deixado escorrer sem notar. Cada encontro exigia dele algo que não se mensurava em contas: ouvir. Havia propostas tímidas, condicionais e, por vezes, discretamente egoístas. Também havia pessoas com genuíno interesse em que o lugar fosse útil. Entre assinaturas e termos, surgiram conversas que testaram sua capacidade de negociar sem abdicar da memória de Cecília. Num desses encontros, quando um representante do município sugeriu transformar a biblioteca num ponto turístico, com placas e guias pagos, Augusto fechou os olhos por um segundo e lembrou-se da letra de Cecília. Deixe que a alegria entre. Não era mercantilizar a casa, era encontrar formas de tornar a cultura acessível. Laura, com a sua maneira prática de colocar as coisas na mesa, foi uma presença constante nas reuniões. Ela preparava propostas simples, planilhas de custos descomplicadas, cronogramas de atividades e um plano de inclusão que parecia falar a língua de quem precisava ver sentido antes de investir. Em silêncio, Augusto percebeu que ela o ajudava a aprender a política do cotidiano. Transformar um desejo em etapas, dividir o grande em tarefas pequenas e mensuráveis. A cada reunião, ele se sentia menos espectador e mais cúmplice do próprio futuro. Havia nisso um processo de reabilitação social que nada tinha de mágico, tudo de prático. As vozes externas nem sempre foram amigas. Resistências surgiram nas reuniões de bairro. Alguns temiam aumento de circulação, outros receavam a perda de intimidade de uma propriedade que fora privada por décadas. Beatriz, que antes perguntara com formalidade, passou a telefonar com maior frequência, alternando crítica com preocupação. Não quero que você seja alvo de intrigas, dizia às vezes, mas as palavras já não carregavam o mesmo tom de reprovação de outrora. Traziam também curiosidade. Havia na irmã um cuidado que ousava perguntar mais sobre os projetos do que sobre as aparências da cidade. Enquanto tanto acontecia no plano prático, o vínculo entre Augusto e Laura avançava numa tradução de tempo. Encontros marcados por trabalho, conversas que entrelaçavam história e planos, pequenos cuidados que não se anunciam. Atingiram intimidade sem pressa, como rios que aprendem a correr próximos sem se confundir. Em muitos momentos, ele se pegava perguntando a si mesmo, e nem sempre dizia em voz alta, se seria possível amar outra pessoa sem trair a memória de Cecília. Foram necessárias conversas claras sobre limites, respeito e vontade. Laura jamais buscou pedir permissão ao passado. Pediu espaço no presente. Ambos afirmaram desde o começo que qualquer movimento afetivo ocorreria com transparência, sem joguinhos, sem expectativas públicas precipitadas. A ética desse afeto se mostrou nas decisões cotidianas. Quando havia eventos na casa, Laura chamava membros da comunidade para coordenar. Quando precisavam de recursos, preferiam pequenas arrecadações entre parceiros locais. Augusto não fez da aflição um espetáculo nem transformou o namoro em tema de fofocas. Pelo contrário, o cuidado com o tempo e o lugar fez com que os boatos se diluíssem diante de fatos concretos. Pessoas entrando, livros circulando, crianças frequentando oficinas.
A cidade, que curiosamente observava, começou a avaliar com menos pressa e mais critério. O anúncio público do festival veio apenas quando as bases pareciam firmes o bastante. Não foi um evento de ostentação, foi um convite modesto, facultativo, para experimentar. A primeira edição do Festival das Letras do Solar teve leitura de poemas em voz alta, oficinas de encadernação, pequenas barracas de trocas de livros e um palco improvisado, onde autores locais contaram histórias. Dona Joana serviu mais de 100 de bolos. Sebastião organizou logística com pontualidade quase cerimonial. Beatriz cortou o bolo de aniversário simbólico da biblioteca e sorriu, talvez pela primeira vez, sem o mais leve traço de julgamento. A abertura do festival ficou marcada por um momento simples. Uma jovem, aluna de uma escola municipal, aproximou-se do microfone e leu uma carta que escrevera para Cecília, a quem nunca conhecera, mas ouvira falar nas rodas de leitura. A menina falou de como aprendera a ler, sentindo-se vista, de como agora sonhava em ser professora. O microfone devolveu sua voz à casa, e o salão prendeu o ar como quem não quer perder a frase. Augusto, que até ali observara, sentiu um calor que atravessou a rigidez de anos. Não era apenas orgulho, era senso de dever cumprido em ato. O futuro dos sonhos ali mostrava rostos. Nos meses que se seguiram, as rotinas se consolidaram. Mutirões de restauração organizavam a higienização de livros antigos. Um sistema simples de doações permitia que famílias depositassem exemplares. Jovens voluntários, alguns vindos da escola técnica, passaram a ensinar noções básicas de catalogação e conservação. Havia falhas e reinícios, claro, prazos não cumpridos, doações mal catalogadas, uma tempestade que fez alagar parcialmente o depósito de jornais antigos. Mas os erros eram enfrentados com humildade e correção. Cada falha gerava aprendizado, e o aprendizado se traduzia em procedimento. Era, em microescala, aquilo que constrói cidades: tentativa, ajuste, persistência. Entre essas tarefas, a relação entre Augusto e Laura foi se consolidando com naturalidade e cuidado. Houve um pedido formal de compromisso, feito num entardecer em que a luz dourada tocava as lombadas arrumadas. Não houve espetáculo. Houve conversa sentada numa cadeira de madeira. Uma proposta simples e uma resposta que veio como o assentimento seguro de quem já havia decidido caminhar junto. Ao dizerem sim um ao outro, fizeram-no conscientes do lugar social de cada um e das implicações de unir trajetórias diferentes. Assinaram papéis com serenidade, combinaram datas e, acima de tudo, dividiram sonhos práticos. Transformar salas em ateliês, criar bolsas de leitura para alunos carentes, manter horários gratuitos de acesso. O casamento foi celebrado com a cidade como testemunha. Não num exemplo de opulência, mas em festa comunitária. Havia simplicidade e afeto. As crianças da vizinhança foram as damas de honra improvisadas. Os voluntários enfeitaram mesas. Dona Joana trouxe um ensopado que todos lembrariam por anos. Beatriz, com os olhos úmidos, discursou sem formalidade, e até os mais céticos aplaudiram. Para Augusto, o dia marcou uma vitória discreta contra a ideia de que amor e memória são incompatíveis. Eles se uniram em presença mútua e foram reconhecidos pela comunidade como um casal que escolhera servir. Com o tempo, veio a notícia que alterou novamente o ritmo da casa. Laura estava grávida. A notícia foi recebida com alegria contida e muita organização prática. Havia consultas, preparos do quarto que antes guardava móveis antigos, doações de roupas e livros infantis. O nascimento de Cecília Laura, nome escolhido para honrar a história e afirmar continuidade, trouxe para a casa uma intensidade que palavras não conseguem abarcar. A menina nasceu numa manhã de céu limpo, seus primeiros choro e olhar entrando na vida do mês como quem inaugura algo novo. A presença de uma criança transformou rotinas de maneira profunda.
A biblioteca ganhou sessões de leitura para bebês, com canções suaves e panos coloridos. Um grupo de mães voluntárias criou um calendário de troca de brinquedos. Voluntários jovens passaram a acompanhar o sono da criança quando Laura precisava de horas de descanso. Tudo isso foi tecido por gestos pequenos e repetidos, novamente mostrando que grandeza nasce do somatório de ações discretas. Augusto aprendeu a embalar uma mamadeira, a dar banho, a trocar fraldas. Tarefas que, para ele, significaram aproximação e treinamento para um papel que não podia delegar totalmente. Logo, a ideia do festival ganhou força renovada. A cada ano, o encontro se ampliou. Músicos locais trouxeram canções inspiradas em poemas. Editores independentes vieram expor pequenos selos. Oficinas de grafite literário coloriram uma parede na rua, transformando o espaço urbano. O festival passou a ser referência cultural da cidade, atraindo visitantes de municípios vizinhos. Com o crescimento, vieram também responsabilidades maiores: prestação de contas pública, organização de logística de grande porte e captação de recursos. Augusto, antes avesso à exposição, tornou-se presença ativa em reuniões, aprendendo a articular apoios sem abrir mão do propósito inicial. Houve, inevitavelmente, concessões e escolhas controversas. Algumas empresas ofereceram patrocínios condicionais, com logotipos grandes e propostas de marketing que poderiam alterar a aura íntima do festival. Em cada caso, Laura e Augusto conversaram com transparência com o coletivo que ajudava a gerir o projeto. Decidiram manter uma política clara. Aceitam apoio, sim, mas com limites. Não entregariam o controle do conteúdo, nem permitiriam exploração do espaço em nome de interesses obscurecidos. Essa postura ganhou respeito e fortalecia a credibilidade do festival e da biblioteca. As estações passaram e a biblioteca tornou-se lugar de memória e invenção. Arquivos foram digitalizados. Cartas de Cecília passaram a ser estudadas por alunos que se interessavam por sociologia local. A casa virou polo de projetos que conectavam idosos e crianças em trocas intergeracionais. Um programa de leitura para aposentados gerou oficinas de memórias, onde histórias de vida eram registradas e arquivadas. Reuniam-se fitas gravadas de vozes da cidade, e jovens voluntários transformavam esses relatos em peças teatrais que emocionavam plateias pequenas e grandes. E, como sempre, havia dias de dúvida. Nem tudo foi uma subida obediente. Houveram meses de escassez, quando patrocinadores remaram de volta, ou quando obras foram necessárias para evitar infiltrações maiores. Nesses momentos, o diálogo com a comunidade mostrou seu valor. A resposta foi prática. Rifas, feiras, obras comunitárias. Pessoas vieram com ferramentas, com ideias e com força de trabalho. O que poderia ter sido catástrofe virou manifestação de pertencimento. O barão, que um dia fora símbolo de isolamento, viu o contrário. O patrimônio só se mantém vivo quando pulsa na interação. Cresceram também as sementes do ensino. A biblioteca promoveu cursos de conservação de livros para jovens que queriam aprender ofício. Professores trouxeram turmas inteiras para oficinas de narrativa. O projeto de bolsas permitiu que crianças com potencial tivessem acompanhamento semanal. O festival virou vitrine para muitos autores locais e oportunidade para encontros que não existiam antes. O impacto era real, mensurável em matrículas, em bibliografias consultadas, em histórias que mudaram rotas de vida. Anos se passaram com celeridade íntima. Cecília Laura cresceu entre livros e vozes. Aprendeu a tocar piano com um professor que aparecera no festival e, num gesto simbólico, interpretou a mesma melodia que tivera ecoado na primeira fase de recomeço. O público, que conhecera a história do solar desde a reabertura, ouvira a menina pequena crescer entre acordes. Para muitos, a criança era a prova viva de um projeto que funcionou. Legado ativo, não catálogo fechado.
Augusto envelheceu com a habitualidade de quem se dedica. As rugas aprofundaram-se, as mãos ficaram com marcas de quem vira páginas, e não só cheques, mas havia leveza no seu rosto. A perda nunca deixou de doer, e ele continuava a ler cartas de Cecília em noites calmas, mas a dor havia sido convertida em companhia e em ação. Havia momentos em que a saudade vinha como brisa fria, e ele se recolhia. Outros em que lembrava a frase do diário e permitia que a alegria batesse à porta. Esse equilíbrio foi sua lição. Tradição respeitada e futuro cultivado. Num sábado de primavera, quando o festival completou uma década, inauguraram uma sala de memórias com parte das cartas de Cecília digitalizadas, depoimentos em áudio e fotos do processo de transformação. A cerimônia foi simples, mas carregada. Pessoas da cidade falaram. Houveram aplausos e risos. Entre os presentes, havia crianças que, décadas antes, haviam entrado pela primeira vez e que agora voltavam com filhos. O ciclo completava-se. O barão, sentado numa fileira discreta, observou os rostos que ali se reconheciam. Sentiu que, ao errar e acertar nas pequenas decisões de cada dia, havia conseguido erguer algo maior do que esperava. Uma casa que servia e um futuro que não pertencia apenas à sua vontade, mas à vontade de muitos. Antes de fechar este capítulo, há 2 lições práticas que a história deixa como herança, não como moral de uma fábula, mas como passos que qualquer pessoa pode tomar hoje para construir o futuro dos sonhos. Primeiro, identifique um canto fechado na sua vida e abra-o com um gesto simples. Pode ser um armário de ideias, um projeto empacado, uma amizade adormecida. Não precisa ser um ato grandioso. Abra a janela, envie a mensagem, marque a conversa. A transformação começa com repetição de pequenos atos. Abrir uma porta hoje é o primeiro tijolo do amanhã. Segundo, invista em algo que beneficie outros além de você. Pode ser doar tempo numa escola, organizar uma roda de leitura num espaço comunitário, convidar um vizinho para um café e ouvir sua história. Quando seus atos alcançam a comunidade, o retorno se dá em redes, e sonhos individuais se transformam em futuro compartilhado. A pergunta que abriu tudo: o que tem feito hoje para construir o futuro dos teus sonhos? Não cessa de repassar pelas páginas da vida de cada um. Para Augusto, a resposta foi construída devagar. Abrir uma janela, aceitar a presença de uma jovem bibliotecária, digitalizar cartas, tocar quando a mão treme, organizar um festival, educar uma filha. Nada foi instantâneo. Tudo foi cotidiano. A ideia de que o futuro dos sonhos seja resultado de um único momento de valentia é muitas vezes enganosa. O futuro se ergue de hábitos repetidos, de decisões tomadas quando ninguém observa, de concessões e de firmeza em metas claras. Anos depois, já com cabelos mais brancos e mãos que se movem com ritmo calmo, Augusto senta-se no banco da frente da sala de leitura e observa a cidade que passou a frequentar o solar. Crianças desenham, voluntários sorriem, professores debatem, e a música, sempre ela, atravessa as salas. Ele pensa nas perguntas que recebeu de muitos. Se houve perda, se houve arrependimento, se a memória de Cecília foi traída. A resposta, simples e serena, é que a memória foi honrada ao permitir que a casa servisse. Honrar, aprendeu, não é aprisionar. É dar à memória condição de fecundar vidas. No fim, o que se constrói hoje é um terreno para o amanhã. Um gesto, um convite, a disposição para ouvir, um ato de generosidade. Tudo isso se aninha e cresce. Se você está assistindo a esta história, a pergunta permanece para você. O que tem feito hoje para construir o futuro dos teus sonhos? Escolha agora um pequeno gesto. Pode ser abrir um armário, enviar uma mensagem, convidar alguém para um café, doar um livro, abrir uma janela literal ou metafórica. Faça isso hoje. Escreva nos comentários qual ação concreta você vai tomar ainda nesta semana.
Compartilhe, se quiser, e inspire alguém a abrir a própria janela. A vida do solar mostra que o amanhã acontece quando hoje se planta, rega e cuida com insistência e ternura. O futuro dos sonhos nasce, sobretudo, de atos repetidos e de coragem prática. Chamar alguém, delegar, convidar, ouvir, restaurar, celebrar. Que a sua pergunta não fique apenas retórica. Transforme-a em gesto. O que você tem feito hoje? Compartilhe nos comentários a ação concreta que fará. E se esta história tocou você, leve consigo a prática de abrir pelo menos uma janela esta semana.